E beleza? Pessoal, essa semana tá foda pra mim porque eu tô tendo que fazer uma peça de teatro lá sobre umas personagens lá do meu e da faculdade que eu tô fazendo e tá foda, velho. Tá... Pessoal, quem não gosta daqueles manuais de vingança, né? Aquele manual de protagonista realmente tem motivo pra se vingar, né? Simplesmente eu caí, escorreguei, vou me vingar. Não, não é assim não. Ele realmente tem motivo, tem uma razão porque ele tem que se vingar. E às vezes tem que se vingar da pessoa mais próxima dele ou das pessoas que tem muito poder, né? Ou sei lá, ele tem que se vingar. Então eu resolvi trazer esse top 5 aqui e eu espero que vocês entendam da frase: a vingança não é plena, mata a alma e a envenena. Inferno Minecraft. Qual foi a primeira traição existente no mundo? Foi quando Eva e Adão traíram Deus, cometendo o primeiro pecado. Desde o fim dos tempos, a traição virou uma parte da vida humana. Dentre aquela podridão, Yoon Seung foi levado para uma depressão profunda. O que fez ele chegar nesse nível ao ponto de virar uma pessoa medíocre? Sim, foi uma traição. Primeiro foi seu pai expulsando sua mãe de casa para ficar com a amante. A sua mãe teve que aguentar várias humilhações pelo bem dele, mas no fim o seu pai a descartou para ficar com a amante. Mesmo sendo o único filho, o seu pai gastou seu dinheiro da faculdade para agradar a amante. Seria legal se fosse só isso. Se fosse só isso, Yoon poderia suportar. Mas como Caim traiu Abel, um amigo dele que ele considerava um irmão se juntou a um grupo de valentões e começou a agredi-lo. Depois de tantos eventos traumáticos, a sua mente colapsou, fazendo seu quarto virar o seu refúgio mais seguro, e os jogos se tornou a sua razão de viver, para que sua mente não enlouquecesse. Pelo menos nos jogos ele não seria traído. Yoon não sabia, mas a sua podridão chamou a atenção de um dos príncipes do inferno, especificamente o Belmoth, que fez uma proposta tentadora para ele. Cada príncipe do inferno teria que construir um inferno para torturar as almas pecadoras, e aquele que construísse algo maléfico bastante e que nenhum humano poderia escapar, já que se o humano escapasse da tortura, o demônio, que era o dono daquele lugar, morreria no processo. E Belmoth dizia que gostou muito daqueles mapas infernais que Yoon criou no mundo de Minecraft. Então ele faz um acordo com ele: construísse um reino infernal para ele, ele vai permitir que ele inaugure esse reino, podendo mandar quem ele quiser para lá. Só que tem um porém: cada reino precisa chamar exatamente com o nome do que a alma será condenada. Depois de falar os seus termos, Belmoth ficou no inferno esperando Yoon usar toda sua mente perturbada para construir o seu reino. No inferno, aquela cena passou por alguns minutos, mas no mundo humano demorou 7 dias, que aquele amplo de tortura foi finalizado por Yoon, que queria muito a sua vingança, e Belmoth ficava só excitado com aquela situação. E ele pensava como os humanos levam muito a sério esses termos de vingança. E agora que o seu inferno foi feito, está na hora de testar. E Belmoth avisa Yoon que, como o nome do reino era traição, ele precisava fazer com que os pecadores traíssem, para que ele conseguisse assim abrir as portas do inferno para mandá-los para a sua tortura eterna. Astley. Tudo se inicia em Vladivostok, na Rússia. Mesmo com a sua respiração pesada, uma mulher determinada vagou até achar um bar. Para as pessoas normais aquilo era só um bar, mas durante o dia aquele local era utilizado para contratar assassinos. Aquela mulher queria contratar uma lenda, Amutrigo. Entretanto, Amutrigo era um assassino muito caro para ela contratar. Ela até resolveu tentar apelar para os sentimentos da intermediária, dizendo que o alvo que ele deveria matar, Gunther, matou seu marido e seu filho e a vendeu para um bordel. Depois de anos sendo torturada e humilhada, ela conseguiu fugir. Se fosse qualquer outro dia, ela seria ignorada. Mas nesse dia específico, ela teve sorte. Amutrigo precisava de um troféu, então ele resolveu aceitar o contrato dela. Ele era um assassino muito impiedoso, que não importava quem entrasse em seu caminho, morreria. Ele era uma pessoa que poderia até colocar medo em chefe de estados. Ele era o único ali que teria culhões para tentar matar Gunther, que era o chefe do crime da Zona Leste. Depois de se livrar dos guardas dele, agora era a hora de concluir a sua missão. Porém, como uma cobra, Gunther resolveu pagar o dobro do que estariam pagando para matá-lo. Só que o contrato só acaba quando o alvo está morto. Amutrigo, ele sabia que Gunther estava utilizando daquele motivo para tentar distraí-lo, assim com a intenção de o matá-lo. Mas aquela distração não era nada para Amutrigo. E assim ele concluiu sua missão, deixando a sua empregadora feliz com a morte do seu agressor. Após a sua última missão, finalmente Amutrigo poderia voltar para sua casa. O seu nome verdadeiro era Kim Shin. Ele foi obrigado a ir para a Rússia, com a intenção de se aperfeiçoar na arte da guerra. Tudo para que ele conseguisse dinheiro e informações. E agora que ele está com tudo isso em suas mãos, ele pode retornar para a Coreia, para concluir a sua vingança contra Castre, que era uma organização criminosa que controlava o submundo por baixo dos panos, onde a maior magnata dos ricos que controlava esses criminosos e fingiam que não sabia quem eram aquelas pessoas. E o pai de Kim, ele era um investigador da polícia. Ele estava pronto para criar uma interligação entre os ricos e os criminosos. Só que ele acabou sendo morto por eles ter matado seu pai.
ele resolveu se vingar dessas pessoas. Mas ainda ele era muito fraco para conseguir lutar com eles. Então ele precisaria ir para a Rússia para conseguir dinheiro, fama e aliados para derrotar esses grandões. Mas como a Torre de Babel foi destruída de baixo para cima, antes de chegar nos grandões ele precisaria interceptar os menores. Ninguém chega na rainha antes de abater as operárias. E com esse pensamento ele resolveu ir até Almian, um lugar onde a taxa de crime era surreal e a lei ignorava aquelas pessoas ali. E era onde os magnatas controlavam os criminosos. Tornando-se o jovem Lorde Espadachim da família Xuan Tang. Contemplem o fim da espada. Antes do seu mestre vagar pelo mundo, ele deixou para o seu discípulo um caminho a se seguir. Um treinamento por mais de 100 anos. Ao fim desse treinamento ele alcançou o ápice da arte da espada. Só que tudo nesse mundo que vem, também vai. Ele ainda era um humano. E no fim, o deus da espada morreu. Tudo se inicia com Yeon Myung, que estava sendo brutalmente agredido por membros da seita da sua família, mas aquelas pessoas não sentiam remorsos pelas agressões, e ainda colocava a culpa em Yeon por ele ser agredido. Na verdade, a culpa não era dele, já que ele não era nascido para ser punido assim. Nos tempos de glória da família Tang, o clã do veneno e das artes ocultas, o clã do veneno foi forçado a lutar e humilhado por um único homem, o Lorde Demônio. Mas porque ele quase varreu o clã do Tang da Terra. Tudo que o Lorde Demônio queria, ele teria que ter, ou ele tomaria força. Ele se apaixonou pela mãe de Yong. Como ela rejeitou ele, ele resolveu fazê-la pagar a mesma moeda, assim varrendo metade do seu clã da Terra, e a tomando à força. Como a honra do clã Tang foi ferida, eles juntaram todos os seus recursos e lutaram contra o Lorde Demônio. Só que mesmo eles vencendo aquela batalha, eles perderam muitos recursos, e além de tudo a causadora daquele massacre, que quase levou o fim do clã Tang, engravidou. E agora o Yong está tendo que pagar pelo crime que seu pai cometeu ao seu clã, apanhando todos os dias até os seus agressores se saciar com a agressão. Voltando para sua casa, ele tinha que fingir que nada aconteceu. Tudo para sua mãe não se sentir mal com aquele pecado que ela deixou em seus ombros. E ele se perguntava se seu pai estivesse vivo. Será que a sua dor seria menos do que é agora? Mas não adianta chorar. No dia seguinte, a tortura iria começar de novo. Só que dessa vez, eles iriam além. Como teria o torneio para ver quem viraria o Lorde do clã, eles resolveram testar alguns venenos nele. Só que eles não queriam matar o seu brinquedo, então eles resolveram deixá-lo vivo. Mas a dor que ele sentiria seria forte o bastante para ir implorar para morrer. E ali jogar naquele chão, no meio daquela chuva, sozinho, segurando seus olhos para que não fechasse, para não deixar sua mãe sozinha naquele mundo, ele pensava em sua mente que ele só queria ter uma vida normal. Mesmo que ele se sentisse sozinho, o céu estava vendo ele, assim mandando para ele uma espada de aura. E ao tocá-la, Yeon pôde ver uma das suas vidas passadas, sim, na qual ele era um mestre espadachim, que passou por todos os degraus da espada. E no fim, tudo que ele queria era ter uma vida normal, que mesmo que seja força, ele conseguiria fazer esse feito. Assim, no dia seguinte, caminhando para suas ruas matinais, ele chegou até os seus agressores, mas dessa vez não seria ele quem apanharia. Já iriam começar o torneio para ver qual das crianças seria o líder do clã. Yong sabe que essa seria a única forma de proteger sua mãe e ainda ter uma vida normal, virando o líder do clã. Mesmo que ele precise matar para que isso aconteça, ele seguiria esse destino para que no fim ele virasse um homem comum. O jogador que come aço. No dia que os portões do inferno se abriram, ouviram-se choro e desespero. Tudo que os humanos puderam fazer é esperar sua morte lenta e dolorosamente. Por um milagre não escrito, alguns humanos seletivos ganharam poderes para lutar contra esses monstros, que nós apelidamos de jogadores. Com o passar do tempo, os humanos perderam muitas batalhas, ao ponto de um caçador de rank F ter que carregar o peso de salvar o mundo sozinho. Ele era chamado de Imperador do Aço, mas seu nome era Jung Yok, e ele percebeu que não daria para salvar a humanidade dela mesma. Enquanto os despertados lutavam contra os monstros, um grupo de despertados para esfaquear a humanidade no fim. E como ele era o último que realmente lutava contra os monstros, ele teve seu fim pelos humanos que deveriam proteger a humanidade. Talvez seu ódio pelaquela situação chamou a atenção de alguém, e essa pessoa atendeu seu desejo, fazendo ele retornar no tempo, logo quando ele estava no serviço militar, onde ele teve os piores traumas e momentos da sua vida. Um lugar onde seu subconsciente carregava muitas dores. A dor de quando ele perdeu seu olho, quando ele perdeu seus amigos, sua dignidade, que fez ele ter um rancor no fim, ao ponto de descobrir uma forma de ficar mais forte, e virando o Imperador do Aço. Só que não entendia por que ele retornou exatamente quando ele fazia o serviço militar. Após ele terminar seu treinamento básico, ele se lembra de um evento que ele seria humilhado por um dos seus superiores. Só que dessa vez ele sairia por cima. Como que ele faria isso? Engolindo seu ego e mostrando a hipocrisia de quem o ataca. E ele demorou muito para ficar forte no seu futuro triste, mas ele ficou. E ele tinha aprendido como upar sua habilidade. Tudo que ele precisava era comer metal. Quanto mais ele comia, mais ele podia manipular.
Yu se recorda que daqui a 3 dias vai ter um evento e um bando de monstros vai invadir o quartel. E ele sabe que nesse grupo de monstros vai botar um item, um adamantio. Mas o líder de equipe vai lidar com esse chefe desses monstros e pegar a recompensa. E ela vai ficar muito forte. Só que não vai deixar ela pegar essa recompensa dessa vez. Geralmente nas recompensas que os monstros dropam, tem aço nela. Então ele planeja comer essas recompensas para que ele possa ficar mais forte e upar mais rápido de level e evoluir suas habilidades, antes que os eventos que vão destruir o mundo aconteçam, onde ele vai ter que combater os humanos e os monstros. Eu sou um anjo da morte. Esse foi o dia que o mundo teve que se unir. De repente os céus abriram. Essa foi a primeira vez que os humanos sabiam que a extinção estava perto dos seus olhos. Por sorte, eles receberam uma mensagem dos céus. Caso eles desbravassem e pegassem uma chave dentro do mundo daqueles monstros, eles poderiam acabar com essa calamidade. Entretanto, eles não possuíam muito tempo. E por isso, um grupo de humanos que haviam despertados se uniram para contra-atacar naquele mundo dos monstros. Depois de uma batalha lendária que durou não se sabe quanto tempo foi, finalmente os humanos chegaram ao limbo daquele mundo e pegaram aquela chave que libertaria eles. Agora os humanos eles poderiam trancar aquelas celas que tanto deixaram eles presos. Porém, algo aconteceu. Os despertados viram aquilo como uma oportunidade. Eles poderiam levar aquela chave. E foi nesse momento que a Era dos Despertados surgiram. Em certo período do tempo, eles poderiam lutar contra aqueles monstros e coletar materiais e vender no mundo humano, assim ficando muito rico. Geralmente, quem seria louco bastante para entrar no portal por conta própria seria só o Despertados. E Feng, mesmo não sendo um despertado, ele precisava correr esse risco, já que a sua irmã tinha uma doença muito séria e ele precisava juntar dinheiro para pagar as despesas médicas. Por causa desse motivo que ele arriscava suas vidas todos os dias como lojistas, que são pessoas que geralmente facilita para os despertados. Eles meio que são os faz-tudos, eles coletam materiais, eles dão água para eles, deixam a vida do despertado um pouco mais tranquila lá dentro do portal. Feng fazia isso regularmente, ele sempre ajudava os outros despertados. Como mais um dia normal, depois de colher os núcleos, ele resolveu dar água para os despertados que estavam lhe pedindo. Mas aquelas pessoas começaram a ser agressivas com ele e começaram a agredi-lo, simplesmente porque eles podiam. Depois de uma agressão tão pesada que ele sofreu, eles acabaram jogando o corpo dele para que os monstros comessem. Mesmo naquele momento difícil, uma presa lá não morre sem lutar. Só que dentre aqueles monstros habitava uma criatura evoluída, que são criaturas que geralmente comeram tantas outras criaturas que elas ficam mais fortes. E Feng não poderia fazer nada contra aquela criatura, a não ser esperar sua morte dolorosa. E por sorte um anjo ouviu a sua tristeza. Pessoal, eu vou parar por aqui porque esse manhwa é bem novo, só tem 3 capítulos, então eu vou deixar com vocês para descobrir.